Esse é o Ancapsu e nós vamos falar da situação da Disney, que já vai ter um rombo esse ano de mais de $1 bilhão com filmes que simplesmente floparam. Pelos mais diversos motivos, os filmes da Disney esse ano floparam todos eles, os 6. Aqui tá falando em 4 flops, mas isso daqui é em agosto. Teve mais 2 flops desde então, né? E, no entanto, a companhia ganhou valor de mercado esse ano. O que está acontecendo aqui? Será que eles vão conseguir resolver o problema da Disney esse ano? Vamos entender o assunto. Essa notícia foi sugerida por Mirnaquistão, Flávio Dino Não Limpa a Bunda e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a história é essa, né? A Disney, vocês sabem, ela é uma grande produtora de filmes, produz vários filmes por ano, geralmente com muito sucesso, ganhou muito dinheiro com a série Marvel, por exemplo, mas nos últimos anos tem tido alguns ganhos aí bem questionáveis no final das contas, e muita gente está achando que a empresa está numa situação insustentável. A verdade não é essa, tá? Realmente a parte de filmes rendeu muito prejuízo para a Disney esse ano, mas o pessoal está mirando no futuro, e o Bob Iger está com um plano de corte de custos muito grandes. É por isso que as ações dela continuam subindo. Olha, vamos entender quais foram os grandes flops esse ano aqui. Primeiro esses 4 aqui que aconteceram na primeira parte do ano, né? Então foi o Ant-Man e The Wasp, Quantumania, que teve um custo de $200 milhões e não rendeu quase nada. A Pequena Sereia também teve um custo grande de $265 milhões e também não rendeu quase nada. Indiana Jones foi o pior caso de todos, quase $300 milhões e também não rendeu quase nada. Secret Invasion, da Disney Plus, é uma série que só da Disney Plus, não foi filme no cinema, mas também foi um prejuízo de $200 milhões aí, sem grande receita, né? E isso daqui, como eu falei, foi até agosto. Porque depois disso teve o filme The Marvels, que flopou completamente também, saiu agora há pouco, e ainda teve aqui o Wish, que é um desenho animado que saiu agora na Ação de Graças, saiu nessa quinta-feira passada. Tipicamente, esse é o melhor final de semana lá nos Estados Unidos para lançar filme, porque justamente é Ação de Graças, vocês sabem, é uma quinta-feira que é feriado lá nos Estados Unidos, e daí a sexta-feira o pessoal emenda, que é a Black Friday, então muita gente está no shopping, está comprando, e se tiver um filme legal, as pessoas vão assistir o filme, só que ninguém foi esse ano. O filme da Wish também flopou completamente, né? Eu vou fazer depois uma avaliação do filme da Wish em si, porque teve umas outras questões de comunismo tangenciadas nesse filme, que é muito engraçado, né? Realmente, o filme é o ponto de vista comunista do mundo, mas por enquanto, vamos nos ater aqui na questão da situação da Disney como um todo, né? Então, o fato é, a Disney fez esse ano 6 grandes investimentos e todos eles deram errado, por vários motivos. Alguns foram porque realmente eram coisa woke, e o público não quer ver esse tipo de coisa. Outras coisas foram simplesmente porque eram histórias ruins e o pessoal simplesmente não comprou aquela história, né? A gente já falou em outros vídeos a questão de que do jeito que eles querem botar pontos de diversidade nos filmes, acaba impossibilitando você ter uma boa história, né? Porque a boa história é justamente aquele negócio, é o arco do herói, né? O cara começa, tem dificuldades, aí ele tem que se reinventar, ele tem que fazer alguma coisa, ele tem que se melhorar, e aí ele consegue sozinho, lutando, ele consegue converter e ter sucesso no final. É assim que são a maior parte dos filmes. Se você parar pra pensar, Guerra nas Estrelas, né? O Luke Skywalker estava lá na casa dos tios dele, meio abandonado ali, aí de repente acontece uma tragédia, os tios dele morrem, aí ele tem que virar um Jedi, tem que correr atrás, tem que fazer um monte de coisa, aí ele, né, se torna um Jedi e consegue destruir a Estrela da Morte e ter a vitória lá no primeiro, o Star Wars 4 lá, né? Enfim, sempre tem essa lógica do herói ter dificuldades, precisar crescer, precisar melhorar como pessoa, e aí ele consegue ganhar a coisa. E essa lógica tem um problema quando você trata, por exemplo, de pontos de diversidade, de feminismo e esse tipo de coisa. Por quê?
Porque se você fala para a mulher que ela tem que melhorar ela mesma para ela conseguir ganhar na vida, aí pronto, você quebrou as pernas do movimento coletivista, né? Porque eles dizem exatamente que não é isso, que a mulher sozinha ela não consegue ganhar, porque você tem um padrão aí do patriarcado e não sei o que lá, não tem como ela ganhar. Então acaba ficando esse negócio impossível. Você não pode fazer um arco de herói com a heroína feminista, não funciona esse arco. E aí você fica com uma história ruim, uma história que não tem muita graça. É só ver o Star Wars mais novo, né? A Rey, ela não faz nada, ela descobre que ela tem um monte de poder do nada e pronto. A Miss Marvel, né? A mesma coisa, ela tem um monte de poder, descobre, ih, caramba, na verdade eu sou poderosa pra caramba. Nem sabia disso, fiz assim e virei super poderosa. Vira uma história merda no final das contas, aí ninguém tem interesse de assistir, né? Enfim. Outras coisas também, por exemplo, no caso da Pequena Sereia, a questão do CGI, né, da computação gráfica, que tornou os bichos feios pra caramba. Os bichos, na versão original, na versão de desenho, eram bonitinhos, eram bichos antropomórficos e coisa e tal. Quando fizeram a Pequena Sereia, colocaram os bichos aqui, esse pelicano e o peixinho eram animaizinhos, né, antropomórficos, ela conversava com ele, coisa e tal. Ficou um negócio feio pra cacete, um negócio estranho pra caramba, né? Enfim, acabou também flopando o caso da Pequena Sereia, né? Aí, o do Indiana Jones foi o pior deles, né? O pessoal não gostou do fato de que o filme do Indiana Jones não tem Indiana Jones. Simplesmente, o Indiana Jones não participa do filme. Ele só tá no título e, em determinado momento, quem faz tudo é uma das assistentes dele lá, uma das namoradas dele, não sei direito. Claramente estavam querendo fazer a passagem de bastão, né? Ele dando, agora, a partir de agora, Indiana Jones vai ser a mulher, não vai ser mais o cara, né? E não deu muito certo também, acaba, é o que eu falo sempre, esse tipo de coisa, não tem nada de errado ter mulher como líder das coisas, né? Não tem nada de errado. Tem um monte de filme de mulher que é bacana pra caramba, que a mulher é a protagonista. Olha o Alien. Mas no Alien eles não tiveram essa preocupação. A mulher lá do Alien, ela passa pelo ciclo lá do herói, né? Ela começa com um monte de problemas, tem a criatura lá que ela tem que ganhar e coisa e tal. Enfim, mas nesse caso aqui eles não fazem desse jeito, não é uma coisa natural assim, né? O Secret Invasion, que foi baseado numa série da Marvel, também não foi muito bem, ou seja, no final das contas só perderam dinheiro. E aí veio o filme The Marvels, que lançou agora há pouco tempo atrás e também teve problema, também vendeu mal, também ninguém foi ver alguma coisa. De certa forma também, eu vou te falar um negócio, por um certo cansaço do formato de herói, tá? A verdade é essa também. Filme de super-herói é muito bacana, mas meio que fica coisa cansativa depois de um tempo, né? Então eu acho que o que está acontecendo também tem um pouco a ver com isso. Então existe um certo cansaço desse filme dos Marvels e coisa e tal, né? E depois teve o Wish, que foi o desenho animado que foi lançado agora e também só conseguiu 19 milhões domesticamente, ou seja, no final das contas acabou flopando completamente o Wish. No final das contas, o prejuízo da Disney com esses filmes todos flopados, mais de $1 bilhão, né? Então pode parecer um absurdo quando você olha isso daqui, ó, e a Disney subiu o valor de mercado dela. Segundo eles, as ações ganharam 10% esse ano, recuperando uma boa parte do prejuízo e coisa e tal. Mas o que é que está acontecendo aqui? Por que a Disney, apesar de ter flopado pra caramba, ela está sendo vista pelos investidores como algo positivo para o futuro? Por quê? Porque ela está atenta ao foco principal da coisa, que é diminuir custo. Na verdade, o que está acontecendo hoje em dia? O que está acontecendo hoje em dia é que as pessoas têm muito mais opções de assistir filmes e séries e coisa e tal. É informação descentralizada e distribuída. Esse é um problema que está afetando todos os cinemas e coisa e tal, né? Até um tempo atrás, você tinha a Rede Globo para assistir ou então ia no cinema. Agora você tem inúmeros canais de streaming, em que cada canal de streaming desse você abre e tem uma infinidade de títulos ali dentro que você pode escolher. Então as pessoas têm muito mais opções para ver, para consumir cultura, né? Com isso, qual que é o problema? É a mesma lógica que eu falo para vocês das notícias do YouTube e da TV tradicional. A TV tradicional, a Rede Globo, ela consegue transmitir notícias com uma qualidade muito boa, mas o custo dela é enorme. O meu custo aqui é baratinho. Então eu passo basicamente a mesma coisa que a TV Globo. Ok, você pode dizer, eles são melhores. Tem o William Bonner bota um terno, né? Tem um monte de iluminação, passam coisa na cara dele lá, né? Maquiagem na cara dele para ele ficar bonitinho, coisa e tal. Mas no final
final das contas, o que o pessoal quer ver é a notícia mesmo, então não faz tanta diferença assim. E aí qual que é a solução para esse pessoal? É adequar o custo, diminuir o custo dessas produções para você ter uma produção que é competitiva no mercado. A questão que a Disney chegou, e o pessoal está premiando a Disney por isso, é justamente que, olha só, tem que cortar custo. O problema não é se o filme é woke ou não é woke, se o filme é bom ou não é bom, sempre vai ter alguém que vai gostar, mas a verdade é, hoje o filme compete com uma quantidade de conteúdo que tem na internet muito maior. Então, sempre que você comparar com a Disney de anos atrás, ela vai perder. Simplesmente porque na época não tinha tantas opções assim para as pessoas se entreterem, né? E agora, o grande segredo do jogo agora é cortar custo. É conseguir fazer uma produção que agrade as pessoas com um custo baixo. E é isto que o Bob Iger tá buscando, né? Ele está movendo a maior parte das produções para a Europa, para a Inglaterra, por questão de incentivo fiscal, mais barato de filmar, né? E cortando um monte de custo. Ele diz que vai cortar ainda 2 bilhões de custo. Esse ano já cortou 7 bilhões de custo. Então repara, teve um prejuízo de 1 bilhão com os filmes? Teve, mas olha só, cortou 7,5 bilhão de dólares do orçamento total lá da Disney. Então mesmo que tenha sido um problema esse ano, a Disney está bem dirigida, está focando em resolver o problema, em ganhar dinheiro mais adiante, né? E eu tenho certeza também que a questão dos filmes muito woke, o pessoal já percebeu esse problema, né? Agora, aquele negócio, se você faz um filme woke para o público woke, não tem nada de errado. Você fazer um filme que é de nicho, né? Isso funciona. Aquele nicho vai gostar, o resto do pessoal não vai gostar. Mas, enfim, eles estão dirigindo, é por isso que a Disney ainda está bem financeiramente, embora tenha esses baques todos aí nos filmes, né?